Paz, Senhor, meus irmãos. Paz, Senhor, jovens. Paz, Senhor, meus líderes, queridos, amados. Paz, Senhor, geral. Todo mundo. Eu venho aqui trazer uma palavra de reflexão a todos. Minha sombra ali, ó, muito bonita. Maior que eu. Mas não é porque estamos no conforto de nossas casas, estamos por vídeo hoje, que vamos deixar de falar da palavra de Deus. Então, convido você a pegar sua Bíblia, abrir as suas Bíblias comigo no livro de Isaías, no capítulo 64, no versículo 8, nos diz assim: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos a obra das Tuas mãos. Amém? Queridos, trouxe esse pequeno versículo. Eu não vou pregar aqui, mas eu quero refletir com você. Então que podemos, juntos, entender a palavra do Senhor nesta noite. Por que eu trouxe esse versículo? Eu estava lendo e me chamou a atenção em duas palavras: barro e oleiro. Então eu comecei a ler, a estudar um pouquinho sobre isso, e eu encontrei um jovem na Bíblia. Esse jovem era Jeremias. Se formos até o livro dele, se eu não me engano, deixa eu achar Jeremias aqui. Jeremias. Se formos lá no capítulo de número 18, a partir do primeiro verso, nos diz assim: A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: Levanta-se e desça até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com você como fez o olheiro? Para quem não sabe, Jeremias, ele era um jovem que ele era usado por Deus. Só que ele teve ensinamentos diferentes, vamos dizer assim. Ensinamentos de Jeremias era apenas observar e escutar a voz de Deus. Então, para quem leu o versículo comigo, os dois, entendeu um pouquinho aonde eu quero chegar. Mas para quem não entendeu, eu posso explicar em poucas palavras. Jeremias teve que observar o olheiro fazendo um barro e entender, nas palavras de Deus, o que ele queria fazer em Israel. Ele queria refazer os vasos de Israel, a aliança que ele tinha com Israel. Mas nem todo o povo entendia isso. Jeremias pôs entender apenas observando o olheiro fazer o vaso, como Deus tratava o povo. Vamos pensar assim: Israel não tinha mais jeito, não tinha mais oportunidade, ninguém mais acreditava em Israel. Mas Deus, o olheiro, ele pegou Israel. Eu vou botar Israel como barro. Deus, ele tinha uma rodona gigante. Ele tocou Israel ali em cima, o barro. E com as suas mãos, ele queria formar Israel. De novo, um vaso de honra, um vaso de poder, um vaso que ele queria encher com seu óleo ungido. Mas, como muitos de nós, o povo de Israel queria tomar suas próprias decisões. Queriam eles ordenar o que fazer
e o que não fazer naquela terra. Então Deus nos permitiu fazer. Mas como o olheiro não desistiu daquele barro até transformar em vaso, Deus também não desistiu de Israel. E transformou Israel em um grande estado. Mas eu não quero ficar só neste contexto. Eu vou até ao meu querido amigo Paulo. Para quem não sabe, Paulo, ele era cobrador de impostos. Paulo, ele matava crentes, cristãos. Paulo, ele era um desacreditável. Ele era um odiado por todos os homens naquele lugar. Então, Deus entrou na vida de Paulo. Paulo se redimiu. Paulo entregou a sua vida a Deus. Então, Paulo permitiu que Deus moldasse a sua vida. Mas muitos desacreditavam de Paulo, porque não estavam no lugar de Paulo. Paulo, ele se colocou no lugar de barro. Ele se lançou aos pés de Deus e disse: podes me moldar da sua forma, Senhor. Então Deus começou a moldar a Paulo. Paulo, ele foi o maior missionário da terra. Paulo foi o plantador de igrejas naquele lugar. E até hoje ele é conhecido como o homem que escreveu mais epístolas dentro da Bíblia. O único homem que escreveu. Paulo, ele era o querido de Deus. Deus, ele teve a oportunidade de mover e de moldar Paulo. Porque Paulo permitiu. Você pode ver a diferença de Israel e de Paulo. Israel queria tomar a decisão. Paulo permitiu que Deus tomasse a decisão por ele. E é onde eu quero chegar. Sabe quando a gente quer tomar as nossas decisões, mas em nenhum momento a gente ajoelha para fazer uma oração, pedir um conselho de Deus? Esses são os momentos que queremos tomar as decisões sem a vontade de Deus. Queremos nos botar no lugar de olheiro. Mas lembrando a todos, somos barros. Somos falhos. Somos pessoas que caem, que quebram, que pecam. Mas quando a gente entrega as coisas nas mãos de Deus, tudo toma forma de um vaso. Podemos até quebrar, podemos até rachar, mas Deus, ele não desiste da gente. Eu peço muito que você pode ter entendido, mas que você não entendeu, preste atenção em mim. Eu sei que como é difícil a vida adulta, e sei também como é difícil a vida infantil. Mas que eu e você podemos entender que a nossa vida sem Deus não tem linha, não tem sentido, não tem nada. Deus, quando Ele quer nos formar em vaso, é porque Ele tem um grande propósito em nossas vidas. E é isso que Ele quer entre eu e você. Quando Ele está nos formando, Ele não está apenas nos formando em um vaso. Ele está nos formando naquele propósito que Ele tem em nossas vidas. Pode custar o tempo que for. Pode custar o quanto sofrimento que temos que passar. Mas eu junto com você. Eu convido você a não desistir. Eu sei que neste momento que estamos vivendo é um momento mais difícil que estamos passando em nossas vidas. Não podemos sair, não podemos tocar, não podemos nem conversar sem usar uma máscara.
Mas mesmo com essa máscara, eu posso deixar Deus me usar. Mesmo com essa máscara, eu posso permitir que Deus me molde. Porque isso é um pano. É apenas um tempo. Pode nos rachar, pode nos magoar. Mas Deus, Ele está prontinho para nos curar. Ele está prontinho para nos refazer. Ele está prontinho para nos abençoar. Então, não desiste neste momento não. E se transforme de novo num vaso. Mas antes de se transformar num vaso, seja o barro e deixa que Deus tome as decisões por você. É isso que eu queria passar por você nessa noite. Em nome de Jesus, eu nessa noite peço que Deus possa os abençoar. E peço que você possa sentir essa bênção de Deus que vai cair na sua vida. Em nome de Jesus, eu me despeço de você. A paz do Senhor, queridos.